Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Agradecidos a Deus por essa oportunidade. Nós estamos estudando desta feita a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por títulos O Mundo Preparado para o Anticristo. O texto de referência está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. O texto áureo diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A verdade aplicada diz: nestes tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Então, é um conselho para que nós possamos seguir aplicando a palavra de Deus à nossa vida para poder resistir, estar de pé na presença de Deus nesses momentos difíceis que a igreja está passando no mundo. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é mostrar a preparação para a manifestação do anticristo. Segundo, entendermos que a agenda do anticristo está em curso. E em terceiro, despertar para a obediência à palavra de Deus. Ok, meus amados irmãos? Nós vamos estar estudando e vendo esses 3 objetivos, e que no final desta aula possamos entender que os dias são maus e nós, como cristãos, precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor para poder resistir esses dias que estão se abatendo nesse tempo pós-modernidade. Como falei a princípio, o texto de referência está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, que vai dizendo assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então isso aqui nós vamos ver nesse período da grande tribulação, quer dizer, os que ficarem, vão ver isso realmente acontecer. E a Bíblia nos mostra, a história nos revela, que o anticristo, quando fizer esse concerto de paz com a humanidade, que vai estar vivendo um tremendo caos por conta do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja, coisa que vai acontecer em todo o mundo, algo que vai ficar difícil para se compreender o que está acontecendo, e diante de tanta inflação, de fome, de tanta coisa fora do contexto, ele vai se levantar como o salvador da pátria, mas vai chegar no momento em que ele vai querer sentar no trono de Deus, lá no templo, e se colocar, ou como diz o texto aqui, parecer Deus. Só que ele vai querer parecer Deus, mas ele não é Deus. E aí vai haver a quebra dessa aliança. E ele vai se levantar nesse período contra tudo e todos que invocam o nome do Senhor. Ele vai exigir uma adoração para ele. Amém, meus amados irmãos? Então precisamos estar atentos. Oremos para que Deus nos dê firmeza e perseverança aos princípios da palavra de Deus. É perseverar na palavra de Deus, firme em oração e jejum, e orando ao Senhor para que aquele momento não nos pegue de surpresa, no sentido de não estarmos preparados para esse encontro com o Senhor nos ares. A introdução está dizendo que o mundo passa por mudanças profundas em todas as áreas, e tem levado o homem a um afastamento de Deus e de sua palavra. Como igreja, cabe a nós sermos luz nesta geração e não perdermos nossas características. Na lição de jovens, também a lição de número 7, nós fizemos menção e muita ênfase concernente a ser sal e luz. O sal tem algumas
funções específicas. O sal, ele, além de tempero, ele também tem uma função que é a de preservar ou conservar, né? Então, nós, como sal da terra, precisamos cumprir o nosso papel. E como luz, não se pode, o próprio Senhor Jesus diz que não se pode pegar uma candeia ou uma vela, uma lamparina e se colocar debaixo de um cesto ou debaixo de um balde, né? Mas, pelo contrário, se coloca ela no velador, se coloca ela no lugar alto, né? Para que ela possa alumiar todo o ambiente e as pessoas que se encontrem ali. Assim deve ser também a nossa função como luz. Precisamos estar em destaque, né? Precisamos estar numa posição em que as pessoas que estão em trevas, na escuridão, possam avistar essa luz e possam ser atraídos por essa luz para a grande luz que é Cristo, pois Jesus foi quem disse: eu sou a luz do mundo e os que me seguem não andarão em trevas. Ok, meus amados? O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, vem falando sobre a questão do mundo preparado para receber o anticristo. Nós sabemos que isso é uma realidade. E na questão de mundo, nós vemos aqui que esta palavra aparece com variados significados ao longo da Bíblia Sagrada. Pode significar o universo criado por Deus, conforme João 1:9 a 10, Salmo 50, verso 12. Também significa a vida humana, ou seja, o mundo constituído de pessoas, conforme está registrado em João 3,16, aonde tem a declaração ali categórica do apóstolo João, né? Deus dizendo: porque Deus amou o mundo. E aqui nós entendemos que essa palavra mundo, o Senhor não está falando do globo terrestre, né? Do universo, mas Ele está falando das criaturas, das pessoas que habitam esse planeta. Então Deus amou o mundo, ou a humanidade, para que todos aqueles que nele creem, em quem? Na pessoa bendita de Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando aqui de pessoas, né? Conforme João 3,16, Mateus 13,38. E finalmente, a palavra mundo fala do sistema corrompido pelo pecado. Este sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro, conforme registra João 3,19, capítulo 15, verso 18 a 19, Romanos 3:23. É sobre este último aspecto que falaremos. Falaremos de que aspecto? Do aspecto da humanidade em rebelião contra Deus, desse mundo corrompido, desse mundo caído por conta do pecado. E aí, no primeiro ponto, nós vamos ver aqui sobre o perigo do relativismo. E isso também tem se tornado moda nesse tempo chamado pós-modernidade. Porque vivemos num tempo denominado pelos estudiosos de pós-modernidade ou modernidade tardia. Neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídas por uma busca frenética da felicidade individual. Significa que cada pessoa tem seu próprio padrão ou verdade. Muito se fala de liquidez nas relações humanas, né, desconstruindo e ressignificando os valores. A igreja, como povo de Deus, com seus valores fundamentados na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento desse relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade. A igreja, ela de um certo modo, ela tem sido perseguida. Temos notícia de casos, né? Temos visto aí na mídia, de pessoas que foram presas porque estavam pregando, enquanto que sabemos que nós temos, né, pela Constituição do nosso país, a liberdade de culto, a liberdade de expressão. E vimos recentemente, né, passado, um pastor que foi preso porque estava pregando o evangelho e uma juíza, né, não gostou de ouvir o que estava ouvindo e acionou a segurança e prendeu aquele pastor. Então, não existe assim uma perseguição desacerbada, como em alguns países onde é proibido se pregar o evangelho, mas aqui e ali, muitas das vezes, os crentes, os cristãos têm sofrido algumas retaliações, têm
passado por alguns momentos. E tudo isso por conta do quê? Por conta desse relativismo. Porque as pessoas hoje elas têm construído para si o seu modo de viver. Então, cada pessoa hoje tem a sua própria verdade. Aquilo que ela entende que é certo para ela é aquilo que ela faz. Então, a individualização tomou conta das pessoas. As pessoas se tornaram individualistas, egoístas. Então, ninguém tem empatia por ninguém. Então, o sofrimento seu é seu sofrimento, é um problema seu. Para mim, o importante é eu ter as coisas à minha mão. Eu estou conquistando aquilo que eu desejo, que eu almejo, para mim está de bom tamanho. Então, as pessoas não estão preocupadas com ninguém. E isso é em relação a tudo, inclusive em relação à vida espiritual, à vida cristã. As pessoas estão muitas vezes dentro das denominações, mas elas são também pessoas individualistas. Elas acham que tudo tem que girar em torno delas, porque elas não estão preocupadas com a necessidade de ninguém. E isso é perigoso. Então, como vemos aqui, nesse tempo de verdades absoluta, padrões éticos e referenciais que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídos por buscas frenéticas da felicidade individual. O importante para mim é ser feliz. Não importa o preço que se pague por isso. Eu quero ser feliz e eu vou ser feliz. Aonde está essa felicidade? Não importa, eu vou atrás dela. E aí fica essa corrida frenética, as pessoas procurando essa tal felicidade, que na verdade não é felicidade, mas é um engano, é um engodo, porque a verdadeira felicidade, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, significa que cada pessoa tem seu próprio padrão ou verdade. Essa é a questão. O meu padrão é esse. A minha verdade é essa. Embora que seja uma meia verdade ou nenhuma verdade. Porque hoje, diante desse relativismo, a mentira tem se tornado verdade. A pessoa fala tanto numa mentira, mente, que ela acaba se tornando uma verdade para ela. E ela passa a acreditar naquilo. Todo mundo em volta vendo que aquilo não tem nexo, que aquilo não passa de uma mentira deslavada, mas ele acredita como sendo uma verdade absoluta. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui um comentário feito aqui do W. Wiersbe. Ele diz, porque nós os cristãos devemos proclamar a palavra do Senhor. Aí ele começa fazendo essa interrogação. Por que nós, os cristãos, devemos proclamar a palavra do Senhor? E ele responde, porque haverá tempo, conforme o versículo 3, em que as pessoas não quererão, e estamos nesse tempo. Estamos nesse tempo, onde as pessoas elas querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. Elas não querem ser confrontadas com uma verdade verdadeira, Porque nessa verdade mentirosa, mas a verdade verdadeira, elas não querem ser confrontadas. Muitos frequentadores de igreja não querem a sã doutrina. Por quê? Porque não querem ser confrontadas, como já disse. Porque a sã doutrina vai colocar o dedo na ferida, na podridão do pecado que elas carregam. E elas não querem ser confrontadas. Então, o que é que elas desejam? Elas desejam, em vez dela, o entretenimento religioso de intérpretes cristãos que agradam seus ouvidos e fazem gargalhar. É lamentável que numa situação como a que estamos vivendo nesses últimos tempos, as igrejas, elas se tornaram, as igrejas no sentido da palavra, no modo de dizer, porque a gente precisa entender, irmãos, que igreja, ela é constituída pelo povo de Deus. Isso é a verdadeira igreja. Mas a gente tem usado muito a expressão igreja para nos referir ao templo, à organização religiosa, à denominação. Então, às vezes a gente fala a igreja tem isso, a igreja está assim, mas é o modo de dizer, porque na verdade os templos, as denominações, têm se transformaram em teatros, em palcos de circo. É isso que tem acontecido. E contratam pessoas, pagam caro muitas vezes para trazer pessoas de longe, para durante 1 hora, 1h30, 2 horas, fazer o povo descontrair, relaxar, dando gargalhada, muitas vezes fazendo piada com o evangelho, contando história de carunchinha e entremeando com o evangelho de Cristo.
quando na verdade o evangelho deveria ser pregado para que ele fosse de encontro com a necessidade daquele que ouve e trouxesse para aquela pessoa quebrantamento, arrependimento, choro, lágrima de tristeza por conta da miséria que essa pessoa está vivendo. E nós não vemos isso. Por quê? Porque se for nessas religiões, nesses templos, alguém que tem um comprometimento verdadeiro com Cristo e abrir a Bíblia e começar a pregar o genuíno evangelho de Cristo, aquele evangelho que confronta o pecado, é perigoso, como aconteceu também. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um pregador que foi convidado para pregar numa determinada igreja ou num determinado templo, a convite desses irmãos de lá, e quando chegou lá na hora, ele não sabia de nada, não conhecia aquele povo. Deus tomou ele numa palavra que ele começou a ministrar, que foi direto como criolina na bicheira do animal quando está com bicho, quando está com a bicheira. E sabe qual foi o resultado, irmão? Os obreiros que estavam ali se levantaram e pegaram aquele irmão, né, debaixo de tapa, de pontapé, e jogaram ele para fora, porque ele estava botando o dedo numa ferida que não era para mexer. Ali havia coisas terríveis. Ele inclusive denunciou, gravou no celular, tentaram tomar o celular dele, deram no rosto dele. Por quê? Porque ele foi lá e pregou a verdade. Então as pessoas, agora se ele tivesse chegado lá e tivesse pregado uma palavra que faz as pessoas dar gargalhada, nossa, eu te garanto que ele seria convidado outras vezes. Ah, esse irmão prega que é uma maravilha. Fui no culto hoje e foi só glória, né? Aconteceu isso. Então a gente vê que está tudo mudado, irmão. As pessoas fazem umas reuniões aí e faz um barulho tão grande, e sobe em cima de banco, e pula, e finca bananeira, e rodopeia, e cai, parece que estão tudo bêbado, tudo, sabe, uma coisa de doido, entendeu? Essa é que é a expressão correta. E depois sai pior do que entraram ali. Mas sai dizendo, olha, o culto hoje foi uma benção, foi uma glória só, o poder de Deus caiu lá. A pessoa sai até rouco muitas das vezes, de tanto gritar, mas a vida está desmantelada. Está vivendo na idolatria, na prostituição, na miséria. Mas eles querem movimento. O movimento para eles é importante. Por conta do quê? Por conta do relativismo. Porque as pessoas hoje têm os seus padrões. Hoje elas têm a sua própria verdade. Então eu não mexo naquilo. Eu quero que Jesus me abençoe em tudo. Mas eu não vou fazer muita coisa por ele. Porque negar a mim mesmo para seguir o Senhor Jesus? Não, isso não pode. Eu não aceito isso. Então é por aí. Então as igrejas de hoje amam a novidade. É muito frequente os artistas religiosos superficiais se tornarem celebridades, enquanto a pessoa que simplesmente abre a Bíblia e ensina é ignorada. O versículo 4 indica que as pessoas, à medida que se afastam da verdade e creem nas fábulas criadas pelo homem, tornam-se surdas, ao ponto de chegar a ter a sua mente cauterizada. Elas não vão dar mais ouvido à verdade, porque elas já estão habituadas a ouvir aquelas historinhas de Trancoso. É aquela conversa de sempre. Para elas, o importante não é mudar de atitude, não é tomar uma atitude concernente à sua vida, né, de miséria, e voltar para o Senhor Jesus de espírito, alma e corpo, de todo o coração. Para elas o importante é continuar indo a qualquer denominação e fazendo aquele ritual, porque isso se torna um ritual, né, legalista, e a pessoa vai porque ela não quer ser confrontada. Ela não quer ser confrontada por conta do pecado, entendeu? Quantas pessoas estão em situações críticas, mas estão lá. Para elas acham que o importante é elas estar. Não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou da igreja fulano de tal, eu sou do ministério tal. E elas acham que isso é suficiente. É muito mais prático, irmão, você ser de Jesus. Se você for de Jesus, você é vitorioso, você é mais do que feliz. Porque nenhuma denominação, nenhuma placa, nenhuma organização religiosa vai salvar a tua alma. Quem salva é Jesus. Você pode congregar numa denominação, mas antes da denominação tem que estar Jesus. Você tem que ser um seguidor de Jesus. Foi o que Jesus disse. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é mudar de atitude, é abrir mão do pecado, da imoralidade, da feitiçaria, de tudo que não presta, e tornar-se santo, separado somente para Deus. É aquilo que Paulo diz, eu costumo repetir, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. É você morrer para o mundo. Agora, você
assumir uma determinada denominação como prioridade na tua vida, você está indo para o inferno, irmão. Desculpa falar a verdade, mas é isso. Você vai para o inferno, porque a denominação não vai te levar para lugar nenhum. Ela vai ficar aqui. Não importa se você congrega no megatemplo, numa catedral, isso tudo é pedra e vai ficar aqui quando Jesus voltar. Somente aqueles que estão alicerçados em Cristo, na rocha que é Cristo, é que vai poder, né, estar com Ele na eternidade. E vai resistir e subsistir a todas as coisas que vêm de encontro com a Igreja do Senhor para deteriorar, para deturbar o trabalhar do Senhor em nossa vida. No segundo ponto, nós vemos aqui que para o fim dos tempos, nesse período, né, que nós vemos aqui do recebimento do anticristo, antes que chegue esse dia terrível, muitos eles estariam contratando ou trazendo para si doutores, segundo suas próprias concupiscências. Amontoariam homens, né, intelectualmente entendido de tudo, para que falassem a eles aquilo que eles querem ouvir. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão querer sofrer, porque a sã doutrina, ela vem de encontro com aquilo que eles estão fazendo de errado. Né? Ela vem para confrontar aquilo que está acontecendo de errado. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 a 4. Então, meus amados irmãos, essa época nós já estamos vivendo. As pessoas não querem ser confrontadas, elas não querem ter o seu pecado revelado. Irmãos, a situação é tão séria que já aconteceu, e creio que ainda acontece, de pessoas que muitas das vezes é confrontada no seu pecado e elas se revoltarem contra o pastor e entra na justiça para processar o pastor por conta de ter botado o dedo na ferida do seu pecado, da sua imoralidade. Não há mais aquela humildade, aquela humilhação. Às vezes o coitado do pastor nem sabe, mas Deus, através da sua palavra, confronta. E a pessoa se revolta contra aquele irmão. Alguém contou para ele. Quem foi que lhe contou a minha situação? Você tem como provar isso? Você vai ter que provar. E contrata advogado, entra com processo na justiça. Já aconteceu. Então hoje há um modo de agir concernente a essas coisas. Eu já ouvi isso. Irmão, tenha muito cuidado quando tratar com assuntos de família. Por quê? Porque as pessoas perderam o temor de Deus. E elas não querem se submeter mais à sã doutrina. Então, para elas é mais fácil, né, ir para o confronto e levar você às barras do tribunal por calúnia, por difamação. E muitas vezes, irmão, você vai ter que pagar uma indenização ou então vai para a cadeia. Porque você falou a verdade. Então você tem que procurar aquelas pregações, aquelas mensagens light. Então o camarada está amaziado, ele está vivendo uma vida toda desmantelada, desregrada, está em adultério, está se prostituindo, está vivendo no pecado. Não vou nem citar aqui porque a lista é grande e a gente não vai perder tempo com isso. Mas você tem que pregar uma pregação bem light. Ele tem que chegar feliz e sair contente. Porque se você tocar em alguma coisa que ele está refém ali, você pode apanhar no culto, né? Obreiros que muitas das vezes é afrontado no culto, lá no púlpito, o camarada se levando no lugar e vai lá para bater, desbofetear, como aconteceu com aquele irmão que estava lá, que foi convidado para pregar, mas ele foi pregar uma palavra que eles não queriam. Ele tinha que pregar uma outra palavra que não tivesse nada a ver com aquilo que eles estavam vivenciando e vivendo ali. Estavam acomodados com aquela situação. Então, a partir do momento que chega alguém e põe o dedo naquela ferida ali e prega a sã doutrina, então aquilo ali é motivo para revolta. Né? E pegaram o irmão e puseram para fora. Então, isso tem acontecido e está acontecendo. Porque as pessoas não querem. E quando não parte para essa violência, elas simplesmente mudam de denominação, desaparecem. Elas vão para outro lugar, aonde lá ela pode ficar quietinha, fazendo as mesmas coisas que sempre fez e que ninguém mexe com ela. O importante para ela não é a salvação. O importante para ela não é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O importante para ela é ser uma religiosa, uma igrejeira. E como cristão que somos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos, como diz Paulo, nos conformar com este mundo, que é o que está escrito aqui. Está escrito, né? E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele vai procurar se enquadrar no que está escrito aqui, conforme escreveu Paulo, né, a Romanos, no capítulo 12, verso 2. É isso que tem que ser feito. Temos testemunhado que esta profecia está se cumprindo em nossos dias. Vivemos em um tempo onde teorias e fábulas, impossíveis de se provar, ganham status de verdades absoluta e são difundidas por pseudos especialistas, ganhando assim aspecto sério e confiável. Temos teólogo de toda a natureza. Temos teólogos do bem e teólogos do mal. Teólogos que interpretam a Bíblia como verdadeiramente deve ser interpretada e teólogos que desinterpretam a Bíblia de acordo com a sua vontade e, infelizmente, muitos acreditam e seguem após esses teólogos, né? Nós temos, por exemplo, a teologia da prosperidade e outras, né, que tem trazido aí confusão, tem trazido para muitos, né, pessoas que não têm assim um conhecimento aprofundado das Escrituras, embarcam nessa canoa furada, em busca de prazeres materiais, em busca de riquezas materiais, em busca de muitas coisas que não tem nada a ver com o espiritual. Eles estão praticamente, irmãos, como o povo judeu na época de Jesus. Para eles, Jesus era o salvador da pátria, que veio para botar fim em toda a miséria que eles viviam, né, em todo o jugo que eles estavam vivendo, porque eles estavam debaixo de um jugo muito sério, que era o jugo romano. Então eles queriam que Jesus viesse, né, e assumisse o controle de tudo e arregimentasse um grande exército e colocasse por terra todo aquele império que até então só trazia tristeza e sofrimento para o povo. Eles estavam preocupados com o natural, com o material, estavam preocupados com o seu bem-estar físico. E o que nós vemos hoje através dessa teologia de prosperidade é exatamente isso. As pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja, com a preparação para viver uma vida eterna. Estão preocupadas em angariar alguma coisa que possa lhes trazer felicidade, porque o lema desse relativismo e desse pós-modernidade é você aproveitar a vida dentro daquilo que você é capaz de aproveitar. Ou seja, você tem que ser feliz. Não importa o preço que se pague. Você precisa ser feliz e aproveitar a vida, porque ela é curta. Eles dizem, a vida é curta e lá na morte não existe mais nada. É por isso que muitas pessoas, elas muitas vezes diante de um grande sofrimento, que para elas não tem mais saída, não tem solução, até porque elas estão caminhando no caminho errado e não procuram o caminho certo, que é Cristo, porque Jesus é a solução para todo problema. Então elas acham mais prático comprar 1 metro de corda ou fazer uso de uma arma e tirar a própria vida, porque elas acreditam, por conta desse relativismo, dessa filosofia, dando cabo à sua vida, tudo se acaba, tudo termina, acaba o sofrimento, acaba a tristeza, acaba a agonia, acaba o compromisso. E a gente sabe biblicamente que não é bem assim. Pelo contrário, após você tirar a sua vida, aí é que o sofrimento vai começar de verdade. Porque até então você não estava sofrendo nada. Mas a partir do momento que você dá fim na sua vida, aí você vai sofrer de verdade. Por quê? Porque o corpo de fato morreu. O sangue foi derramado. Você desfaleceu. Mas o espírito, ele não morre. A alma não morre. A alma é o psique, é o entendimento, é a razão. E ela segue para o abismo, para o sofrimento eterno. E lá você vai lamentar. E como disse Jesus, há choro e ranger de dente. Por que seria esse choro e ranger de dente? É por conta do fogo do inferno? Não. É por você saber que fez uma tremenda de uma burrada e não vai ter condições de retornar atrás para começar de novo e fazer diferente. Então, enquanto vida, há esperança. Muita gente pensa que vai ficar dormindo até o dia da ressurreição. E isso não é verdade. O corpo dorme, volta para o pó, porque ele veio do pó, mas o espírito volta para Deus, está escrito. Agora, de que maneira? Se ele andou na presença do Senhor e fez as coisas como deveria ser, ele vai para o paraíso. Mas se ele não fez, ele desdenhou de Deus e fez tudo errado, ele vai para o sofrimento. Ele já começa o sofrimento dele antes do grande juízo. Então é preciso a gente entender essas coisas, irmão. Isso é Bíblia. Então as pessoas, elas acham que elas podem viver da maneira que ela quer.
Não, eu sou maior e vacinado, eu mando na minha vida, eu sou dono da minha vida. Isso é uma mentira do diabo. Nós não temos nada, não temos absolutamente nada. O corpo que você tem foi Deus que te deu, vai voltar para o pó quando você morrer. O espírito que você tem também veio de Deus e vai ter que retornar para ele. E tem que ver de que forma vai retornar, porque o Senhor não vai aceitar de qualquer maneira. Então vemos aqui, Cristo é a verdade, tanto em sua pessoa como em sua revelação. Seu caráter e suas palavras complementam-se e seu ensino revela tanto seu caráter santo quanto o do Pai. Em João 14, onde Cristo declara que ele mesmo é a verdade, João 14, verso 6, ele mais uma vez refere-se ao conteúdo de seu ensino, mostrando que ele não é somente a verdade em pessoa, mas que também ensina a verdade proposicional. Isto faz parte do contexto de João 8, quando, como visto acima, ele defende a verdade de seus ensinos ao dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 e 32. Isto torna claro que ele não está falando de um conhecimento místico dele mesmo que salvará o homem, mas de um conhecimento cujo conteúdo é composto por aquilo que ele ensina. Então, a palavra de Deus é a verdade, é através desta verdade que nós conheceremos o Cristo, e é através desse conhecimento que somos libertos de toda miséria e de todo pecado. No ponto 3, nós vamos estar vendo aqui, concernente à agenda do anticristo em curso. Essa agenda, irmão, ela já está em curso. O ambiente está sendo preparado, ou por que não dizer, já está preparado para receber o anticristo. Então veja que há uma agenda em curso que de forma global age para que as nações aceitem pautas que incluem, dentre outras coisas, o aborto, liberação de drogas e etc. Neste movimento global, as características nacionais de cada povo têm pouca importância. O homem de nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo valores e padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseados na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Então nós vemos aqui que a coisa é séria. Nós temos aí leis no nosso país aí que estão, por enquanto, graças a Deus, estão engavetadas, mas que o pessoal está trabalhando, esse povo estão trabalhando para desengavetar e aprovar leis que liberam o aborto, que libera drogas, que libera tantas coisas que a gente tem presenciado aí, e algumas coisas que eles não conseguem através do legislativo do nosso país, eles têm conseguido através do judiciário. Isso, irmão, não é para a gente ficar admirado. A gente fica horrorizado em ver que as coisas estão se encaminhando, estão indo na direção de tudo aquilo que o Senhor já falou. É o fim do tempo, é o fim dos tempos. A volta de Jesus se aproxima. Agora, qual deve ser a nossa posição, a nossa postura diante de tudo o que acontece? Nos manter firme. Se eu fui crente ontem, eu preciso ser muito mais crente hoje. E se o Senhor permitir que eu esteja aqui amanhã, ser muito mais crente amanhã do que estou sendo hoje. Mais fervoroso, mais perseverante, ter mais comunhão com o Senhor. Porque esse mundo jaz no maligno. E isso é fato. E tudo isso está, sendo emparelhado para que o anticristo assuma o controle das nações. E se isso não aconteceu, não é porque ele não tenha tido vontade de fazer isso agora. É porque ainda há um que o detém. E quem detém? O Espírito Santo e a igreja do Senhor está na terra. Mas no momento em que o Espírito do Senhor sair e a igreja sair da terra, então nada mais vai segurar desse elemento assumir o controle mundial e fazer as coisas conforme ele já está planejando ou já planejou. Ok, meus amados irmãos? Eu ensinei que um dos significados da palavra mundo na Bíblia é o sistema corrompido pelo pecado. Este sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. Do tópico de número 2, nós vamos estar falando aqui sobre a desconstrução do ser humano. Aliás, é o que está acontecendo. Nós temos aí já esse programa que foi criado aí, em que a criança, ela pode depois, sem autorização dos pais, porque não precisa mais, escolher o que ela bem quer ser. Se é um menino e ela de repente achar que ela tem que ser uma menina, ela pode ser
inclusive mudar, né? Existe aí o tal do nome social. Ela pode tirar o nome que os pais deram e colocar o nome que ela achar que convém pôr, e assim sucessivamente. A desconstrução do ser humano está acontecendo nesse tempo pós-modernidade, em pleno século XXI. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos como nunca se viu. Isso há 40, 50 anos atrás era um absurdo. Hoje já se tornou normal. As pessoas aceitam determinadas coisas que têm acontecido no nosso tempo como natural, como normal e natural, né? Por conta do que nós estamos vendo através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1. A igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz neste tempo de trevas. Então, nós vemos que sempre é apontado a igreja como a solução, o para-raio para esse problema que o mundo está atravessando. Se manter como luz, como sal da terra, como testemunha, pregando contra essas práticas que a gente tem visto. E quantas vezes, irmãos, nós temos nos calado diante disso? Temos medo de falar, porque dependendo do assunto que você abordar, você é preso e nem fiança é aceita, né? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Então hoje existe aquele cuidado de não atacar, de não falar. E muitas das vezes essas pessoas que a lei protege muito mais do que uma pessoa normal, né? Porque isso que a gente tem visto é anormal, elas procuram as denominações para afrontar, só para ver o que vai acontecer, para poder, como se diz aí na gíria, né, armar um barraco e mandar prender o pastor por discriminação e por tantas coisas aí que tem nome para tudo hoje, né? Então, meus amados irmãos, a igreja precisa se posicionar. Nós, como crentes, precisamos nos posicionar diante de tudo o que está acontecendo e continuar pregando o evangelho e dizendo que só Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva para o céu. Então, é isso que nós precisamos continuar pregando. No primeiro ponto vem falando sobre a desconstrução da família, que é um ponto que eu já citei aqui. Não me aprofundo muito, né, por questão de ética, mas os irmãos não são, né, tão bobos assim. Os irmãos entendem e sabem do que estamos falando. A família, hoje, está sendo o principal alvo de ataques do inimigo em nosso tempo, por conta da relativação dos papéis familiares, onde palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor. Visa enfraquecer a família, que é a célula máter da sociedade, consequentemente preparando para o domínio do anticristo, repleto de incertezas. O homem de nosso tempo vive uma crise de identidade, que só a palavra de Deus pode salvá-lo, já que é nela que estão definidos e delineados os papéis sociais e familiares. De um antigo professor, sempre ouvia falar que um casamento forte produz uma família forte e famílias fortes, produz uma sociedade forte. A agenda do anticristo visa a destruição da família tradicional. Diante do que já foi dito aqui, as pessoas não têm mais sexo, elas são vistas e são tratadas como gênero, e isso a pessoa consegue escolher, e não se pode privar. Pai e mãe também já não tem tanto valor, porque a desconstrução da sociedade através dos recém-nascidos é uma tática que o inimigo está usando. Se conseguir realmente penetrar por esse caminho, entrar por esse caminho, as crianças que estão nascendo hoje, que nascerão aí amanhã, elas no futuro, elas vão estar moldadas dentro desse sistema que está sendo montado, hoje. É claro que a família tradicional, né, ela vai passar. Nós vamos envelhecer, vamos passar. E essa nova geração que vem, se nós não fizermos o trabalho que foi confiado a nós em fazer, que é pregar o evangelho, que é ensinar, principalmente os nossos filhos, trazer os nossos filhos em sujeição à palavra de Deus, você pode ter certeza que a próxima geração ela vai estar virada do avesso, porque esse é o projeto maligno, esse é o projeto que o inimigo tem para toda a sociedade, é desconfigurar tudo aquilo que Deus criou. O casal foi Deus quem criou lá no princípio, foi Deus quem disse crescer e multiplicar e encher a terra, foi Deus quem realizou o primeiro casamento. Então Deus se completa ou se complementa na família. Então a destruição da família é uma afronta contra Deus, e o inimigo está trabalhando para
atingiu o seu objetivo. No segundo ponto, nós temos aqui um outro ponto que fala sobre a destruição emocional e psicológica. Nós estamos vivendo nessa era onde a maioria das pessoas, elas estão sendo acometidas por esses problemas emocionais, psicológicos. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e ser feliz em sua presença. Com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observado em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Estamos diante de uma geração que em grande parte tem sérios problemas para dormir, passam por graves distúrbios alimentares e de comportamento. Segundo artigo da Veja Saúde, doenças como síndrome de pânico, ansiedade e depressão estão levando até mesmo os mais jovens às clínicas de tratamentos psiquiátricos. Segundo artigo da CNN Brasil, com a pandemia que atingiu agora o mundo, estes problemas foram potencializados, o que permite prever que quando a grande tribulação começar, o anticristo encontrará um mundo fragilizado e com medo. Quadro perfeito para um dominador totalitário. Então é isso que tem acontecido. E isso não está acometendo apenas as pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não são cristãs. Mas a maneira como muitos cristãos têm levado, né, o cristianismo é que tem levado as pessoas a sofrer esse mal. Né? O afastamento de Deus, o afastamento da comunhão. E debaixo desse bombardeio de filosofias e tantas coisas contrárias, as pessoas acabam muitas vezes perdidas, que nem pardal no meio de um tiroteio, não sabe para onde voar, sabe, irmão? Então a situação ela é caótica. E isso tem levado muitas pessoas aos suicídios. Pessoas que elas entram num estado de depressão tão grande que elas acabam tirando a própria vida, porque elas não suportam, muitas vezes não têm a compreensão da família, né? Muitas vezes a própria igreja abandona. Eu estou falando de coisas que eu vivi, eu passei por um processo desse aqui. E eu só não fui abandonado pelo Senhor, irmão, mas eu fui abandonado pela comunidade evangélica. E eu sofri um bocado, foi vários anos. E houve momento em que eu desejei a morte mesmo. Houve um momento que eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu estava cometido. Mas sabe qual foi o segredo da vitória? E hoje eu estou aqui contando. É aquilo que o comentarista acabou de citar aqui. Se você ler, você vai entender. É uma aproximação real com Deus. Nesse momento, irmão, você tem que esquecer, sabe, da traição, você tem que esquecer do abandono e correr para os pés do Senhor Jesus e procurar ajuda. A família, ela tem um papel fundamental no tratamento de quem está passando por esse processo de síndrome de pânico, transtorno de ansiedade ou depressão. Já imaginou você ficar um dia inteiro trancado dentro do quarto, não querer ver ninguém, não quer comer, não quer tomar banho, ou então dá vontade de sair sem rumo, sem ter um endereço para você ir, você sair andando, ou se jogar debaixo de um carro, ou pular de um viaduto. A mente, a 1000 por hora, você com medo de que algo ruim vai acontecer com você, a impressão que você tem é que algo vai acontecer e que vai te atingir, que vai te pegar. Você não dormir de noite, passar a noite inteira sentado no sofá com a luz acesa e a cortina aberta e olhando para fora. Não é brincadeira não, irmãos. Então eu estou falando de coisas que eu vivi, mas Deus me deu graça e eu superei isso. Eu venci. Foram muitas noites de oração, de jejum, de chegar a enfiar a cabeça por debaixo da cama, clamando, chorando na presença do Senhor para Deus me libertar disso. Porque eu não tive ajuda, não tive apoio, as pessoas simplesmente viraram as costas. Pessoas que se diziam meu amigo, meu irmão, meu camarada, nenhum telefonema. É complicado. Eu passei por esse vale e por esse deserto, mas eu cantei o hino da vitória. De repente eu estou falando com alguém que está enfrentando esses desafios, está passando por essas crises. É só o Senhor, irmão. E ajuda psiquiátrica. O remédio não vai te curar, ele vai te trazer um alívio momentâneo. Enquanto você estiver tomando aquele remédio, você vai estar aliviado. Mas a cura vem do Senhor e você vai ter que descer. Vai ter que descer à tenda do oleiro, vai ter que descer ao pó, vai ter que botar a cara no pó, melhor dizendo, para você vencer. Muitas pessoas desistiram, pastores,
Companheiros de ministérios não suportaram o calor da fornalha e tiraram as suas próprias vidas, se suicidaram. Mas muitos como eu conseguiram a vitória. Não porque fossem melhor, mas porque perseveraram e acreditaram que o nosso socorro vem do Senhor. Essa é a realidade que estamos vivendo nesse pós-modernidade. E vai ficar pior. Aqui diz aqui a revista Época que no Brasil 5,8% da população, ou seja, 11 milhões e 500 mil pessoas, sofre de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, isso é mais do que a média mundial, que é de 4,4%, ou seja, 322 milhões de pessoas. No Reino Unido, cerca de 1/4 dos adultos foram diagnosticados em algum momento com distúrbio psiquiátrico, o que custa à economia cerca de 4,5% do PIB por ano. Então isso ainda acaba encarecendo muito e trazendo esse prejuízo para o país, porque é o país que acaba custeando tudo isso. São pessoas que muitas vezes têm que largar do trabalho. Eu tive que deixar o ministério por conta disso, aconselhado pelo próprio psiquiatra. Ao tomar conhecimento das minhas funções, das minhas responsabilidades na igreja, ele falou: pastor, eu tenho uma palavra difícil para te falar, para você ficar bom, e isso demanda tempo, você não vai ficar bom de uma noite para o dia, isso muitas vezes leva anos. O senhor vai ter que se afastar de todas as atividades que o senhor está executando. Eu tinha uma vida bastante corrida no ministério. Eu tive que me afastar e tive que me isolar, inclusive. Tive que ir embora para o interior, bem longe da capital, da metrópole onde eu morava. E fiquei ali sob os cuidados de Deus e dos psiquiatras, do psiquiatra e dos psicólogos. E foram muitos anos. 2017, 2018, 2019. Final de 2019, Deus me deu a libertação. Consegui desmamar os remédios que tomava. Aliás, remédios fortíssimos. Estou aqui para a glória de Deus, glorificando o nome do Senhor, em paz com Deus, com a minha família, e sem mágoa no coração, porque tudo que passou é passado. Nós temos aqui que o terceiro ponto vem falando sobre urgente necessidade da palavra de Deus. O papel da igreja e da família neste momento crítico é fundamental, já que é a última resistência a tudo que se vê. É necessário ensinar e pregar a palavra de Deus. Por isso, insista em ler e meditar na palavra de Deus, conforme está registrado em Josué capítulo 1, verso 8, Salmo 119, 15, 1 Timóteo capítulo 4, 15. Separe um tempo todo dia, sem distrações, para ler e meditar na palavra de Deus, conforme o Salmo 1, verso 2. Aos pais cabe ensinar aos filhos a palavra de Deus, Salmo 34, 11. Participe ativamente da escola bíblica dominical e leve sua família também. Valorize o ensino bíblico e lembre que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução. Por outro lado, é impossível mensurar a importância do ensino na igreja. Grande parte da tarefa da igreja passa pelo ensino, conforme Romanos 12, verso 7, 1 Timóteo 4, verso 11 a 13, 1 Coríntios 2, verso 13. É o discipulado cristão, a escola bíblica dominical, o culto de ensino, o seminário teológico, conferências e palestras bíblicas que vão ajudar a cada um dos irmãos a permanecer firme na fé e não se deixar levar por todas essas fábulas e por todas essas filosofias humanistas que têm se levantado nesse tempo. Então, meus amados irmãos, esse é o segredo da vitória. É claro que nós passamos aí por um processo aí por 2 anos praticamente, né? Estamos aí caminhando para 2 anos ou 3, não me recordo agora, sobre essa questão da pandemia, onde os templos tiveram que fechar por conta da aglomeração de pessoas, e mesmo hoje, estando voltando assim devagarinho, em alguns templos já tem reunião aí praticamente a 100%, né, dos frequentadores, ainda é necessário manter um distanciamento, ainda é necessário se cuidar, porque como disse aí o ministro da Saúde, numa última palestra que ele falou em cadeia nacional, o vírus não acabou, a pandemia não acabou, e talvez ela não acabe. Nós vamos ter que conviver com essa pandemia aí por muitos e muitos anos, até porque ela vem sofrendo mutações, sempre vem aí uma cepa diferente. Então nós precisamos continuar tendo os mesmos cuidados que tivemos no início dessa pandemia. E quantas pessoas morreram? E ainda tem gente sendo hospitalizadas com
né, essa doença. Então precisamos ter o cuidado. E graças a Deus que diante do que nós temos em mãos hoje, que é essa tecnologia, nós temos levado, não somente eu, mas muitos irmãos aí no YouTube, têm levado aí o ensino da escola bíblica dominical para todos os lares. Está disponível aí no YouTube. Os irmãos têm a livre escolha, né, a liberdade de escolher qual canal ver, qual estudo, né, participar. Então, isso tem ajudado a muitas pessoas. Nós temos atendido e alcançado muitas pessoas no Brasil, né, através desses ensinos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar tendo essa urgência de nos manter focado na palavra de Deus. Tirar um tempo do nosso dia ou da nossa noite para meditar na palavra de Deus, para orar, para consagrar as nossas vidas. É lógico que a correria é muito grande, mas nós podemos fazer isso. Nós temos tempo para tudo, enquanto estivermos aqui. Há tempo para todas as coisas. É o que está registrado. Ok, meus amados irmãos? No terceiro tópico, nós vamos estar vendo agora sobre a questão de não nos conformar com este mundo. E aí nós vemos aí que está registrado em Romanos capítulo 12, e temos aqui uma advertência e admoestação importante para a igreja de Cristo. A tinta ainda parece fresca diante da forma tremenda e atual como Deus fala com sua noiva, em sua mensagem e conteúdo. Assim mesmo é toda a palavra de Deus. Primeiro, não aceite a forma do mundo. Esse é um ponto crucial para o cristão. Nós já falamos que quando o mundo vem, nós vai. Quando o mundo vai, nós vem. Então, isso quer dizer, nós vamos sempre estar andando na contramão do mundo. E por conta disso, nós não podemos aceitar a forma do mundo. A forma que o mundo tem adotado, ela é diferente da forma cristã, da forma espiritual que o cristão assume diante do Senhor Jesus. A ideia de conformar, em Romanos 12, verso 2, vai além da mera aceitação ou conformação com os padrões deturpados deste mundo. Mostra um alerta urgente ao povo de Deus, já que no verso 1, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, deixando claro que Deus está falando com a sua igreja e não com o mundo neste momento. Ao escrever, e não vos conformeis com este mundo, Deus está literalmente dizendo: não aceite a forma do mundo ou não fique igual ao mundo. Vemos, portanto, que um dos maiores riscos que corremos neste momento é o de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões deste mundo. O que é que nós temos presenciado hoje aí? Quando ainda bem jovem, ainda adolescente, eu ouvia os nossos pastores, os nossos ancestrais, que nós tínhamos que ter cuidado para que o mundo não entrasse na igreja. Modismo, moda, essas coisas de moda não podia entrar na igreja. Os cristãos não podiam seguir a moda. Vinham as novidades, vinham as coisas, mas os cristãos tinham que permanecer naquele padrão. O mundo não pode entrar na igreja. Nós vemos o contrário. O mundo entrou e muitos têm se conformado com a situação. Muitos têm aceitado aquilo como normal. E há aqueles que digam que o Senhor só quer o coração. Então não importa a maneira como você esteja, o importante é o coração. E aí fica a grande pergunta. O Senhor é um grande cardiologista. É o cardiologista dos cardiologistas. O Senhor não só pode curar o coração de quem está com o coração doente, como ele pode trocar o coração, transformar o coração de pedra num coração de carne. Mas o Senhor não é açougueiro. Então, quando a pessoa fala que o Senhor só quer o coração, ele está errado no que ele está dizendo. Porque o Senhor, vamos comparar o Senhor como um inquilino e vai alugar uma casa. E aí ele procura você e fala: eu fiquei sabendo que você tem uma casa para alugar. Eu gostaria muito de alugar a sua casa. Ah, tá, eu tenho uma casa para alugar. Eu vou alugar a casa, sim. Só que tem um detalhe. A casa lá tem 2 quartos, sala, cozinha e uma despensa. No entanto, a despensa eu não posso alugar junto com a casa. Essa despensa eu tenho algumas coisas guardadas lá. E eu tenho essa chave e de vez em quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá para poder ver se está lá o que eu quero. Você acha que uma pessoa normal, um ser humano, alugaria uma casa onde ela vai ficar restrita, né, a um ambiente, porque ela não pode usufruir daquele ambiente, porque a pessoa, o dono, o proprietário, ele vai utilizar aquele ambiente? Dificilmente alugaria. Assim é Jesus, irmão. Jesus não vai assumir o controle da sua vida se você tem ressalva.
se você tem reserva. Olha, Jesus, eu te dou o coração, mas o corpo, a alma, eu não dou para ninguém não. Eu tenho o controle sobre ele. Eu gosto disso, faço aquilo, enfim. Não, o Senhor quer você completo, irmão. É espírito, alma e corpo. Então o Senhor não quer apenas o teu coração. Ele quer você. Ele quer ser o teu Senhor. Ele quer ser o teu Deus, o teu Salvador. E, aliás, o inimigo também não quer só teu coração. Ele quer você inteiro, porque ele quer que você vá fazer companhia para ele lá no Geena. Então ele vai trabalhar para te destruir. E quando ele te destruir, ele vai te levar com ele. Então é preciso que nós tomamos consciência disso e fugir dessa prática de conformismo que hoje existe no nosso tempo, e as pessoas pregando bonito e manso até, com aquela palavra que muitas vezes massageia o ouvido das pessoas, achando que o Senhor Jesus não está preocupado com isso. Não, você pode andar assim, andar assado, você pode fazer isso, fazer aquilo, você tem que aproveitar a vida. Essa é a filosofia, é a teologia desse mundo. Não, aproveita a vida, você tem que aproveitar. Você participa do culto, terminou o culto, deu a bênção apostólica, pode ir para o barzinho, tomar lá uma cervejinha sem álcool, pode ir lá juntar com os amigos, fazer uma farrinha, pode pegar uma menina, ir para um motel, não tem problema nenhum, aproveita a vida. Está tudo errado, não é assim. A pessoa está fazendo isso e não está percebendo que está indo a passos largos para a destruição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, está dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aprendemos na Bíblia que somos transformados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida nova em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, capítulo 5, verso 17. Em Romanos 12, verso 2, somos exortados pelo Espírito Santo sobre a transformação pela renovação da mente. Isso nos ensina duas coisas muito importantes na vida cristã. Primeiro, não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Israel, em sua trajetória no deserto, é um triste exemplo disso, conforme registra Números capítulo 14. Segundo, esta transformação só é possível através do processo de renovo na forma de pensar. Significa que na vida somos mais do que o que comemos, somos o que pensamos. Somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar nossa forma de pensar, conforme Éfeso capítulo 4, verso 22 a 23. Então nós vemos, não pode haver transformação de vida de uma pessoa que não quer mudar. E é o que nós temos visto na prática muitas das vezes. Pessoas que estão no convívio da igreja, mas continua vivendo aquela vida pregressa, né? Continua vivendo aquele cristianismo nominal. Ele é um frequentador de igreja, mas ele nunca teve um encontro real com Deus, porque ele não quis, simplesmente não quis. É a questão da decisão, é você que decide. Vou para cima ou vou para baixo? Vou para a direita ou vou para a esquerda? A palavra de Deus diz que, para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. E inferno aqui simboliza morte, destruição do corpo, e por que não dizer da alma e do espírito? Porque o caminho da salvação é para cima, é onde o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Então nós vemos aqui que, em segundo lugar, esta transformação só é possível através do processo de renovo na forma de pensar, que significa que na vida somos mais do que o que comemos, somos o que pensamos. É o que você pensa, é o que você é. E isso, na psicologia, tem um peso muito grande, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente já vê que quando os espias foram na terra, ver a terra, dar uma olhada na terra prometida, eles chegaram ali admirados e vendo um cacho de uva tinha que ser levado por 2 pessoas. Mas eles tiveram outro problema. Quando eles olharam para aqueles homens, para aqueles gigantes, na sua mente, eles começaram a se imaginar como formiga, se imaginavam como formiga. Então o que aconteceu? Aquilo que eles pensaram foi o que eles se tornaram naquele momento. E aqui no texto nós estamos vendo que aquilo que você pensa é o que você é. Agora, quando eu mudo o pensamento, eu mudo o meu pensamento. Por exemplo, você tem um pensamento de que você não é nada, você não é ninguém, você é um coitado, você é um fraco, você é um miserável. É exatamente isso que você está sendo. E hoje a psicologia prega isso. Você tem que ter pensamentos positivos. Por que as pessoas usam essa expressão? Você tem que ter pensamento positivo. Quando se fala você tem que ter um pensamento positivo,
está querendo dizer que você tem que ter um pensamento, né, bom, um pensamento que realmente possa te trazer algo, confirmar algo, materializar algo que você almeja. E isso em algumas denominações estão pregadas. É pregado, é ensinado. Você tem que, hoje tem alguns bispos que usam a expressão, você tem que ter uma fé viva, você tem que ter uma fé funcional. Essa fé, ela não pode ser aquela fé morta, aquela fé que, talvez, quem sabe, né? Não, você tem que fazer valer esse pensamento. E aqui, segundo o que estamos vendo, você tem que mudar o pensamento. Olha, eu sei que eu sou dessa maneira, eu sei que eu sou assim, mas eu vou ser diferente, eu vou tomar uma atitude. Veja o que aconteceu com aquele filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, ele tinha um pensamento formado, ele tinha uma opinião formada acerca daquilo que ele achava que era certo. Então ele rompeu com todas as barreiras, ele rompeu tudo, ele foi contra todos, e de repente, quando ele se encontrou numa situação difícil, o texto lá de Lucas diz que ele cai em si. E quando ele caiu em si, ele reconheceu que tudo que ele pensou e imaginou era errado, e a partir dali ele toma agora um novo posicionamento, que era o de retornar para casa, se consertar com o pai, pedir perdão para o pai e pedir para que o pai o aceitasse não como um filho, mas como servo diante de tão grande mal que ele causou à família. Então esse tipo de pensamento é o mesmo que nós precisamos ter, de saber reconhecer quando estamos errados e nos arrepender e mudar de atitude, pensar diferente, de que podemos fazer o melhor e de um novo jeito do que estávamos fazendo no passado. No terceiro ponto, fala sobre a obediência a Cristo. E essa obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. Corremos o risco de ser uma geração que fala de poder sem poder, que fala de milagres e curas como se fosse algo do passado e conhecermos conceitos sobre avivamento, mas não vivenciá-los, como não vivamos um autêntico renovo em nosso entendimento. Então, veja bem, esse ponto aqui é algo que nós temos visto na atualidade, nos tempos passados, e nós não precisamos nem ir lá no Novo Testamento, lá na igreja primitiva, há cerca de 30, 40 anos atrás, Jesus batizava com o Espírito Santo na escola dominical. Irmãos, nós não precisávamos de ficar botando a mão na cabeça de ninguém, nem chamando ninguém para frente para receber o batismo com o Espírito Santo. Não precisava rodar ele, botar a mão na cabeça e rodopiar ele. Não precisa gritar no ouvido dele, falar em línguas no ouvido dele para ele poder fazer igual. Não, irmão. Jesus batizava, simplesmente batizava. Bom, começava a glorificar Deus, de repente estava falando em línguas. Jesus curava qualquer tipo de enfermidade, era cego que passava a ver, era surdo que ouvia, era paralítico que levantava da cadeira de roda. Por conta do quê? Pelo poder da palavra. Porque as pessoas viviam mais em comunhão, acreditavam mais. Então hoje a gente deixou de viver a prática para viver a fábula, a lembrança. E aí muitas vezes somos taxados de saudosista. O pastor fulano tal é muito saudosista. Nós temos que viver o presente, irmão. Aquilo que passou, passou. Já foi, acabou, não precisa mais. Não. Deus não mudou, irmão. É você, é eu, é nós que temos mudado. Então nós podemos viver diferente e não correr o risco de sermos uma geração, como estamos sendo, de falar de poder sem poder. É porque Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí chega alguém e fala, pois então vamos ver se faz mesmo. Como é que vai ser? Falar de milagres e cura como se fosse algo do passado, que é o que tem acontecido. Conhecermos conceitos sobre avivamento, mas não vivenciamos. Aí faz um movimento, reúne todo mundo lá na frente, faz o povo gritar. E eu já tive o desprazer de ver pessoas que estão lá na frente comandando aquilo lá, de dizer assim, olha, Jesus batizou mais um, Jesus batizou mais outro ali, Jesus batizou outro lá. Mentindo, irmão, em cima do púlpito não batizou coisa nenhuma. E já ouvi também pessoas chegar assim, ó irmão, amolece o corpo, e faz isso assim, assim, assim. Olha, Jesus batizou, acabou de batizar aqui. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Que geração é essa? Para onde que nós estamos caminhando? Para o céu ou para o inferno? Com tanta hipocrisia, com tanta mentira. E é isso que tem acontecido. E o que nós podemos fazer para reverter isso, para mudar isso? Viver mais a palavra, nos santificar mais, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. Precisamos praticar mais a fé. A proposta de Deus para o cristão não é que sejamos a geração da teoria, mas da prática.
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos ainda aqui que esses 3 adjetivos ajudam a definir a vontade de Deus, assim como 3 adjetivos. Um deles, o mesmo, agradável, definir o sacrifício de capítulo 12, verso 1. E sugere que Paulo ainda está abordando o mesmo assunto. A vontade de Deus aqui envolve como devotamos nossos corpos ao serviço de Deus. Então, compromisso assumido, como diz lá no Exército, missão dada é missão cumprida. Você foi chamado, irmão, para servir o Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, nesse ofício, você deve estar de acordo com o que acabamos de estudar aqui nesse momento. Não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente a cada dia, através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum, através da consagração, andando sempre na contramão do mundo, na contramão do pecado. Diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos nossa identidade e características. Ensinamos que ao lermos Romanos 12, temos a advertência e a admoestação importantes para a Igreja de Cristo. Você é a Igreja de Cristo? Então assuma essa responsabilidade. Aceite o conselho de Deus, para que possamos crescer a cada dia mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. Ficamos por aqui, agradecido a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a você, a sua família. Que Deus fale mais profundamente através da sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo. E até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.